melhor. E É eu gosto verdade. muito aqui eu falo que ela foi minha mentora no começo de carreira e eu ajudei ela no começo aqui de Instagram, né, Jô? Quando você começou a fazer a É página. verdade. A Aline me ensinou tudo. Vai lá, põe o stories, faz o post, põe a legenda, uma luta danada. E olha aí, olha o sucesso da minha amiga, tá vendo? Uma é mentora da outra. Eu quero ter o mesmo sucesso igual o seu. Agora a gente vai trocar os sucessos, né? Sim, Então, sim. olha, a primeira pergunta que me fizeram é assim, depois você pode até já falar um pouco sobre a celulite. Não sei se a pessoa escreveu certo, porque ela escreveu assim, eu tenho lipoedema, eu acho que é um linfoedema, mas ela escreveu lipo, tá? Tenho lipoedema. Lipoedema e celulite são iguais? Existe lipoedema? Não, né? Não, o que ela deve estar querendo dizer é que ela tem lipedema. A gente tem, na verdade, duas situações vasculares que têm nomes parecidos. Então, eu vou explicar as duas, porque eu acho que é alguma dessas duas que ela está querendo se referir. Uma é o linfedema, que é uma doença que a gente tem no sistema linfático, que é quem tem elefantíase, tem uma dificuldade de drenagem, que causa aquele dismorfismo, aquelas alterações aí de membros, pode ser nas pernas ou em outros lugares do corpo. Mas o que eu acho que ela está falando, eu gosto de explicar isso porque é muito confundido, linfedema com lipedema. O que é o lipedema? É uma distrofia, é considerado hoje uma doença, mas na verdade uma característica corporal que a paciente tem uma tendência a fazer um acúmulo de gordura localizada nas pernas. Isso basicamente acontece no sexo feminino. Então, é a famosa, Joy, tem graus diferentes. Então, aquela famosa paciente que tem a perninha grossa e que a vida inteira acha que tem a perna inchada e tal, e ela não está inchada. A perna dela é permanentemente grossinha. É como se ela tivesse uma camada de gordura um pouco mais grossinha, fazendo toda a volta da perna dela. E o que isso acaba acontecendo? Que esse é um tecido gorduroso, mas é um tecido um pouco mais inflamado, que tem processo inflamatório, pode, em graus mais avançados, ter alterações dos linfáticos, então ter uma associação com o linfedema. Mas, em geral, o que é mais comum são os graus mais leves, que vão se manifestar como aquela moça que tem a perna grossa, que toda vez que engorda, parece que a perna engorda mais que o resto do corpo. Quando emagrece, perde, que nem o culote ou a barriga, ela fica com a gordura na perna. Ela emagrece, a perninha continua grossa e vai, e a gente sabe hoje que isso evolui em ciclos, viu, Jô? Cada vez que ela vai ter uma briga dessa com a balança do engorda e emagrece ao longo da vida, vai acumulando mais gordura na perna. E aí vai ficando E aquela sem perna. contar que tem toda a alteração hormonal que nos persegue. Aí o Sim, que piora muito mais. Por isso que quem tem essa genética de perninhas grossas fica aterrorizada na menopausa, porque aí o negócio morro piora. abaixo e aí São piora, as né? salvas que a Então, gente fala de pioras, né? Das gestações, da menopausa, cada vez que ela engordar um pouco mais por alguma razão. E, em geral, quando você vai reduzir o peso, às vezes a perna não acompanha. Você emagrece o corpo inteiro, mas a perna continua grossa e vai crescendo. Por isso que é importante o acompanhamento desde cedo, para você fazer um controle ali ao longo de toda a vida. Porque essas pacientes geralmente têm mais inchaço, tem a perna dolorosa, é aquela paciente que você manda fazer a drenagem linfática e ela, em vez de voltar e dizer, ai, que delícia, é relaxante, ela fala, ai, doutora, tudo que encosta na minha perna dói, tudo que você toca fica roxo. Ela tem porque esse tecido gorduroso que ela tem é mais inflamado. A gente sabe hoje que está associado com provas inflamatórias, tanto que uma das condutas do lipedema é da dieta anti-inflamatória, para a pessoa compensar esse processo inflamatório crônico aí que ela tem no corpo inteiro, mas que ataca mais aí nesse lugar, nas pernas. E por então que eu que é acho que importante associar isso com a celulite? Porque todo lugar que a gente tem acúmulo maior de gordura, é natural que se tenha mais celulite. Então, essas pacientes, em geral, são aquelas pacientes que são super insatisfeitas, que tem aquela pernona gigante, grossa, o joelhinho grosso, que tem celulite, porque tem acúmulo de gordura. Então, acaba sendo uma queixa estética extremamente importante nessas fases mais iniciais, até o que pega mais, a sensibilidade e a queixa estética mesmo da perna. nesse caso, por exemplo, além de acompanhar, a pessoa tem que começar mesmo a fazer os tratamentos estéticos cedo, você entendeu? Porque se você não vai tentando resolver localmente, o negócio vai ganhando uma dimensão. Né? Então, a atividade física, os tratamentos localizados, as radiofrequências, os infravermelhos, tudo isso que pode ter uma ação localizada. Porque assim, você vai ter o seu vascular,
Você vai ter que pesquisar, procurar ver como é que tá todo esse ramo de veias e tudo, para que isso não piore, né? Você tem que se prevenir um pouco. Aí eu peguei esse gancho, já numa pergunta que tinha aqui, que é assim, eu tenho celulite no corpo todo, né? Então, assim, a gente já sabe que não é verdade, porque a gente precisa ter um terreno para a celulite se instalar, né? Fala um pouco sobre isso. Pois é, que geralmente a celulite ela vai acontecer onde? Onde você tem, primeiro, maior acúmulo de gordura. Aí a Josiane até vai poder me explicar melhor essa parte, mas eu sei que a gente tem assim, aquelas traves fibróticas que a gente tem no corpo que fazem a estrutura ali do tecido gorduroso. Até recentemente vi um trabalho, agora não lembro o nome, depois ponho lá, mas que a José Bela me acompanha aqui, mostrando por que os homens têm menos até do que as mulheres, porque essas traves deles são um pouco mais rígidas, mais firmes e não deixam essa gordurinha herniar. E o da mulher, ela é um pouco mais mambembe ali, então acaba herniando um pouco essa gordura. Mas isso é por ação hormonal, né? Por exemplo, homem não tem estrógeno, homem não tem estradiol. Então, ele não vai formar as traves que vão amolecer, ele tem testosterona. É por isso que se a gente toma testosterona, a gente fica tão firme, né? Porque por isso que a mulherada tá louca tomando testosterona até de qualquer jeito. Entendeu? Então, eles não têm por isso, né? Porque não tem o estradiol, que é o nosso inimigo mortal. Mas, ao mesmo tempo, é ele que faz você ser a mamãe, né? Como é que vai ter os instintos e tudo mais? Então, a gente vai ter que lidar com isso. E então, por exemplo, quando a pessoa fala do eu tenho celulite no corpo todo, não é verídico, como a Aline falou, né? Por exemplo, no abdômen, você não tem, os gânglios linfáticos são profundos. Se eu estiver errada, você me corrija. Então, assim, vai ser muito difícil a gente falar eu tenho uma celulite no abdômen. Eu diria quase impossível. O que a gente tem é gordura localizada. Assim, o pneu. Então, para você ter o tal do abdômen em tanquinho, por que é difícil? Porque a gente tem que secar muito. E os nossos receptores femininos são maiores no abdômen e no culote. Então, a gente tem que passar pão e água para a gente conseguir o abdômen do tanque, porque a gente não consegue isso, né? Por isso que se torna tão difícil. Então, as áreas principais de celulite realmente são as pernas, por toda essa alteração que a Aline falou. No braço também, a maior parte é gordura, né? Eu não sei se a parte vascular do braço pode levar a uma celulite. Eu nunca vi. Você já viu alguma coisa assim? Não. Não, já vi isso, gordura localizada. E o que a gente tem que pensar também é que uma das coisas que a gente acaba chamando mais atenção na parte vascular com a celulite é o acúmulo de líquido, né? A gente fala que você tem ali o tecido, só que quanto mais inchado, mais retenção hídrica você tem, mais retenção de líquido, mais evidente fica essa celulite. Então, quando a gente anda de pé, somos bípedes, então sempre o inchaço é maior nas pernas. Por isso que a gente tem maior acúmulo nessa região. Então, isso é uma das funções que a gente conversa, não sei se está aí nas dúvidas, se alguém perguntou disso, por isso que a gente indica tanto drenagem linfática. Porque, na verdade, ela não vai tratar a trave fibrótica, não vai tratar a celulite, mas ela vai tirar essa retenção, vai retirar o líquido, que até certo ponto vai diminuir também o processo inflamatório desse tecido gorduroso, e isso também vai dar essa sensação de melhora na celulite. Mas, na verdade, o que você fez foi esse resgate aí desse líquido livre todo que estava perdido ali. E você sabe que eu me choquei com uma resposta na pergunta que eu fiz? Você sabe que problemas vasculares e celulite têm a ver? E você acredita que a resposta teve uma grande maioria não? Viu? Né? Por que é importante tratar os vasos, que a gente bate tanto nessa tecla? E assim, por incrível que pareça, as pessoas acharam que não tinha uma relação tão importante. Fala pra gente o quanto que é importante. E, na verdade, eu tenho uma frase no meu consultório que eu falo assim: vaso, celulite, celulite mais vasos vira uma bolota de neve. Entendeu? Exatamente. Por isso que a pessoa não dá vencimento. Você não pode deixar a coisa ganhar uma proporção. Você tem que ir limpando o terreno. Por isso que você tem que ir no vascular uma vez por ano. Você tem que ir tirando, limpando o terreno. Tira os vasos, depois vai olhando as veias mais profundas. É uma rotina aí no vascular. Me corrija, fala sobre isso, porque eu fiquei surpresa com a resposta do povo. Exatamente, eu falo que tem relação, mas é que a gente tem relação em vários aspectos. Tem relações diretas e tem relações
indiretas. Então, vamos lá. A relação que eu falo que é a mais direta é isso que a gente tem de processo inflamatório, microcirculação, que a gente fala, que quando a gente fala de circulação, a gente pode estar se referindo às veias, às artérias, ou aqueles pequenos raminhos que não são visíveis, que não estou falando daqueles vasinhos aparentes na pele, estou falando lá de microcirculação lá no tecido gorduroso. E isso também vai influenciar ali nessa questão da celulite. O acúmulo, a presença ou não de um lipedema, que é o que a gente estava falando no começo da live, isso sim, pode ter um aumento, está relacionado com o aumento de celulite, porque você tem mais processo inflamatório, você vai ter mais trave, e isso vai ser uma queixa mais importante, seja uma ação direta com problema circulatório. Agora, indiretamente, a gente tem a ação da retenção líquida. Então, tudo que a gente tem de problema de circulação, tanto das veias quanto dos linfáticos, presença de varizes, ou às vezes até postural. Eu falo que às vezes a questão da retenção não tem a ver com um problema estrutural. Tem gente que tem as veias normais, os linfáticos normais, mas ela tá no período menstrual, ela tá de pé o dia inteiro, tá um calor danado que nem tá hoje. Isso vai se descompensar e ela vai ter uma retenção maior, apesar de não ter nenhuma doença vascular, o sistema vascular às vezes não dá conta do recado, e ela vai ter um acúmulo maior de líquido. Isso também vai ajudar naquele dia para a celulite ficar um pouco mais evidente, porque vai edemaciar, encher de líquido e aquilo vai ficar mais evidente. Então, é uma ação indireta do sistema vascular sobre esse aspecto da celulite. E o que eu costumo dizer muito também, que aí eu falo que é o truque, não tem a ver diretamente nem indiretamente, mas tem a ver com uma coisa de truque que é quando você imagina a face lateral ali, culote, o bumbum, a face ali, lateral interna de coxa. Tudo meio azulado. Aquela, como eles falam, aquele monte de vasinho passando atravessado. E você tem celulite, você tem uma alteração de cor. Essa sensação visual dá uma impressão da... Então, quando você vai fazer um tratamento, tem celulite, tem gordura localizada, cheio de vaso azul passando. Coloração azul. Na verdade, o que eu faço na prática não é tratar o vaso, melhora um pouco a circulação naquela região. A diferença é tirar aquele azulado que vai estar cheio de vasinhos. Uma usada no tom daquela região da perna. E isso dá um truque, uma ilusão de ótica de que a celulite melhorou. Porque a celulite, como você vê essas certas ondulações, se você tem uma diferença menor de gradação de cor, chama muito menos atenção. Então, às vezes, a gente trata as varizes, os vasinhos, e a pessoa tem uma sensação de que a celulite melhorou naquela região. Quando, na verdade, a gente deu um truque. Que a gente tirou aquele azulado da região, uniformizou o tom. Você estava me ouvindo, José? Não, eu tô te ouvindo, mas tá havendo bastante interferência, sabe assim? Tá fazendo barulho de lata. Então eu resolvi colocar o som para ver se uma de nós duas melhora. Mas enfim, eu tô falando, explicando que às vezes tem uma ação indireta, sim, que às vezes você pega o paciente cheio, tomada de vasinho, aí você trata o vasinho, você uniformiza o tom, e aí aquela perna, aquele lateral fica com um aspecto mais liso, um aspecto mais limpo, e dá uma sensação de que melhorou a celulite, quando na verdade o tecido gorduroso, as traças continuam lá, a gente não tratou isso. O pessoal tá falando então, que você tá travando, a sua internet tá boa aí? Coisa só, né? Eu falo que Tá, aqui tá, deixa eu desligar. Você tá travando. Pega melhor. Melhorou? Melhorou, parece. Vamos ver se você volta melhor. Aí, melhorou. Melhorou? Então, eu acho que melhorou. Eu sempre falo que a gente tem mania de ficar tratando o ser humano por pedaços, né? Essa circulação, agora que vai na dermato trata a pele, aí você vai no outro ortopedista, é o osso. Só que a gente esquece que a perna é formada de tudo isso. Então, às vezes, você precisa fazer um tratamento um pouco mais para tratar o conjunto, né? Não adianta só tratar o vaso se tá lá. A musculatura é toda flácida porque não faz ginástica, tem flacidez de pele que não tratou com a dermato, tem a celulite ali em cima, então o aspecto final, por mais que você tenha tratado os vasos, a paciente não vai ficar feliz porque a perna não tá bonita, o bumbum não tá bonito, o culote não tá bonito. Porque não, na verdade, o que você precisa tratar é o conjunto todo. E a gente fala que a gente fala que a celulite, a gente não começou com essa frase que tem trilhões de anos, mas ela é multifatorial, ela continua sim sendo multifatorial, né? Não tem jeito, porque você não consegue
só tratar uma coisinha para a pele ficar bonita. Não tem como. Você tem que tratar o todo para você obter o resultado. E é por isso que é uma luta insana. Porque você trata uma coisa, cai a outra, e assim você vai, né? Agora, a drenagem, por incrível que pareça, foi uma coisa que logo você comentou. E como as tecnologias estão muito modernas, a pessoa esqueceu da drenagem. Então, eu sempre digo no consultório, olha, se você não for fazer nada ou não tiver dinheiro para fazer nada, faça a drenagem. Mas faça a drenagem de verdade. Aquela drenagem com bombeamento na virilha. Não é aquela coisa que você sai toda roxa. Porque naquela você já explodiu todos os seus gânglios linfáticos. Não vai sobrar nada, né? Mas o paciente parece que ele não quer saber da drenagem. Ele acha coisa velha, antiga. Mas a drenagem funciona. Agora, esse papo que a Aline falou do visual é tão interessante que as pacientes, talvez eu ouça mais essa queixa, assim, eu tô na luz, XPTU, não sei da onde, bate o reflexo, não sei do que, e eu vejo a minha celulite piora, né? Mas ela piora por vários motivos. Ou porque, como a Aline falou, tá quente, ou porque de fato a incidência de luz mudou, por vários motivos, ou porque naquele dia você comeu alguma coisa. Então, é complexo mesmo tratar a celulite. Aí fizeram uma pergunta assim, a drenagem linfática a gente já falou, e aí perguntaram assim, as meias de compressão vão melhorar a minha celulite? De certa forma, sim, que as meias elásticas de compressão, elas fazem um controle da retenção. Enquanto você está com a meia, em teoria, você não vai reter líquido, você não vai inchar. E aí, teoricamente, se você não incha, o aspecto da celulite vai melhorar por diminuição do edema. Agora, existe uma meia elástica que eu não acho que tem uma super comprovação científica, mas que ela tem uma questão de composição ali no tecido que ela promete que faz tratamento ali junto, né, de uma das marcas. Mas que elas têm um efeito ali do tecido, massagem na perna, que pode ser um fator adjuvante no tratamento da celulite. Que é qual? Conta tudo! Conta tudo! Não. Quem é a meia? Você nunca ouviu falar da Sculpt, da Sigvaris? Sigvaris tem uma meia que chama Sculpt, que elas têm, que é uma meia que você coloca e ela tem essa ali no bumbum, ela até parece um fusozinho e ela tem uma tecnologia ali no tecido, que eles fazem o estudo, que eles falam que eles tratam a celulite. Aquela que sobe o bumbum? É a que sobe o bumbum? Também, ela tem um negócio que sobe o bumbum também. É uma meia ali elástica que comprime e que tem essa proposta. Agora... É que é como a gente estava falando, né? Que eu acho complicado essas coisas de tratamento de celulite, porque não existe uma coisa que vai resolver a sua celulite. Eu acho muito difícil você fazer uma coisa e achar que aquilo foi responsável pela sua melhora, né? É o que a gente fala. Para melhorar a celulite, precisa emagrecer, fazer ginástica, comer bem 90%, 80% a 90% do tempo, hidratação adequada, fazer drenagem linfática, usar a tal da meia, não deixar inchar, tratar as varizes, você entendeu? E ainda nem entramos na parte final, que é o meu interesse, que eu vou chupinzar a José de todos os aparelhos bons aí que tem para esse tratamento agora também. Mas esse braço todo tem que ser tratado. Agora, fizeram uma pergunta aqui. Café e sal pioram a celulite? Pois é, o sal sim, porque o sal a gente sabe assim, quanto menos a gente consumir sal e açúcar, eu falo que é veneno, né? A gente não devia consumir nunca. Eu, particularmente, açúcar eu quase não como, é muito difícil. Mas o sal, especificamente, ele faz muita retenção, né? Então, eu falo que tem que tomar cuidado, que às vezes um sal embutido das coisas, né, Jô? Hoje eu falo que as pessoas falam, ai, mas eu não ponho sal em nada. Eu falo, você não põe o salzinho ali no tempero, na salada, de repente. Mas o que você come de sal já na alimentação que já vem pronta, eu falo que hoje a gente come mais sal industrializado e no doce, às vezes, principalmente no diet, do que realmente em comida, né? Porque a comida você ainda tem um controle, você tem o paladar, você tá vendo ali o salgadinho. Mas eu falo que produto industrializado, eu falo que eu sempre tenho hábito, água com gás, eu viro e vejo quanto tem de sódio. Porque você vai comparar, se você for juntando quem tem o hábito de comer muito na rua, comer muito coisa de pacotinho, se você for ver ao longo do dia a quantidade de sódio que ele ingeriu, é uma coisa absurda. Isso faz muita retenção de líquido e acaba dando uma piorada. Agora o café fala. Não, eu acho até que tem creme para celulite que tem café, não tem nada. Pois é, mas você sabe que eu sei por que essa pergunta? Porque, na verdade, esse pobre desse café, você já reparou, ele já está em todas as posições.
Ele, uma hora ele é odiado, ele mata, ele dá colesterol, ele entope o coração, daqui a pouco ele melhora. Então, eu entendi essa pergunta, porque a gente nunca sabe exatamente onde colocar, né? O que acontece com a cafeína é que ela, na verdade, melhora a circulação, vasodilata e tudo mais. Mas não vai ser o café que vai ser o responsável pela sua celulite. O seu refrigerante vai ser mais do que um café, né? Sim. Então, em relação aos açúcares, isso já desde sempre, de medicina oriental, os brancos são venenos. Açúcares e farináceos brancos são veneno, né? Então, a gente tem que tirar o máximo e os índices glicêmicos altos, né? Que é isso que vai dar o nosso problema principal. Então, a pessoa fala, mas eu não consigo... eu sempre brinco, se eu for falar tudo que você não pode, você se mata. Tem que te dar uma fluoxetina, né? Porque você não pode comer o açúcar, não pode comer o churrasco, não pode tomar o sol, não pode fazer nada, né? Você pode beber água e fazer exercício. Aí não vai dar. Mas, assim, tudo com moderação. Então, use os menos refinados. Usa o demerara, usa o mascavo, que seria o melhor ainda. Aí, ok, adoça menos? Sim, porque ele realmente está no refino 1. Então, por isso que a cor dele é até marrom. Mas eu acho que usar menos açúcar vai... Hoje até já tem estudo na Dermato sobre o alto índice glicêmico e a acne. A gente já sabe sobre isso, né? E realmente as pessoas que comem menos doce têm menos depósito de gordura, menos celulite e tudo mais, né? Mas a dieta é um dos pilares. A gente vai ter que melhorar. A Isabela está perguntando, e o álcool influencia? Fala, Aline. Engraçado, para mim não tá aparecendo as perguntas. Posso só fazer uma de advogado de diabo e me dar um pitaco Vai. agora na sua parte, perguntar, já que você falou? Vai. Eu falo que o açúcar, eu estudo muito com a Bia lá, que é minha amiga que é plástica, ela estuda muito essa parte de glicação proteica. E ela fala muito do açúcar como sendo um vilão para piora de flacidez, né? Porque gruda no teu colágeno e destrói. E a impressão que eu tenho, que eu já vi até minha e de algumas amigas, é que muita gente que às vezes tem queixa de celulite, principalmente na minha faixa etária, que você vai olhar, não é exatamente celulite. Às vezes tem, principalmente no bumbum, no culote, é mais flacidez, dando uma sensação de celulite. Não é por isso que a tal do Sculptra, esses estimuladores de colágeno acabam melhorando, não é nesse sentido? E talvez tenha uma piora de queixa por isso. E isso, o excesso de açúcar está mais associado, não? A flacidez. Olha, tá associado, mas assim, eu acho que é mais pelas traves, né? Que a glicação vai agindo nas pontes. E aí eu acho que ela vai destruindo a nossa trava, né? Que é aquele negócio que fecha. Por isso que a gente brinca que na menopausa desmorona, né? Mas por que a pessoa brinca que derrete? Porque todas as travas que estavam assim de jovem, elas vão fazendo assim. E aí, se você diminuir as travas, o que acontece com a pele sem o suporte? Ela vai caindo, né? Então, eu acho que é por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, mas a pessoa é magra, ela malha tanto e ela tem flacidez. Por quê? Um dos motivos é esse, né? O fato de você, inclusive, ser maratonista e correr pra caramba, não significa que você não tenha flacidez, porque você vai romper as traves. Por isso que, além da dieta, a gente usa tanto os nutracêuticos, né? Que são a ingesta de silício, do colágeno hidrolisado, dos antiglicantes que a Bia fala tanto, né? A lei da gravidade, como as meninas estão falando aqui, ela existe, gente. A gente não vai ter como eliminar, só se a gente morrer, né? Porque ela vai chegar. Como diz na medicina chinesa, o que a gente vai fazer é melhorar este envelhecimento, né? Mas também não dá para ele não existir. É o novo termo, né? Proibido agora falar anti-aging. Agora a gente fala que vai melhorar a longevidade, não é isso? Porque não tem como. Eu digo que quando você não envelhecer, você tem que morrer, porque você está morta, porque vai parar tudo, né? E hoje, eu sei que a Aline estuda bastante estilo de vida, e eu já estudava isso e tudo mais. A gente sabe que hoje ser jovem ou é ser saudável. Então, eu sempre brinco, não adianta você encher a cara, harmonizar, encher tudo, e você tá doente por dentro. Porque se você não tem saúde, não adianta, né? Você vai estar numa clínica de Alzheimer linda. Então, isso também não vai resolver nada, né? Então, a gente precisa hoje, cada vez mais, tratar o paciente como um todo. Tem que estar saudável, né? E para isso vai funcionar melhor a sua bomba, tudo vai melhorar, né? Mas a gente precisa cuidar, tem que dormir, tem uma série de coisas.
Então, às vezes, eu não sei que se você pega os pacientes assim, faz 300 coisas, mas faz mesmo. E a pessoa, outro dia eu atendi uma moça, ela falou assim, eu me sinto velha. E ela contou o que ela fez. Eu não tive coragem de dizer que ela estava mesmo. Porque ela me montou uma lista de uns 8 procedimentos que ela tinha feito. E, de fato, a aparência dela não era uma aparência tão bonita, entre aspas, pelo tanto de coisa que ela fez. Então, faltava o quê? Viço, essa coisa que vem dentro, essa coisa que embeleza tudo. Então, isso é um ponto que parece meio papo cabeça, mas ele é verídico. A gente tem que tratar o todo. E deixa eu te perguntar uma Principalmente a coisa. cabeça, né, José? Eu não sei você como dermatologista, mas eu como vascular, é uma coisa que é um assunto frequente, foge um pouco, mas até que não do nosso tema, que é essa busca louca pela perfeição que não existe, né? Que eu falo assim, às vezes eu acho que as pessoas têm uns objetivos, principalmente eu vejo da meninada mais jovem, eu falo as minhas pacientes de 30 para menos, elas têm uns objetivos que são irreais, elas se comparam com o filtro do Instagram da fulana, com imagem photoshopada, e elas têm uma visão de corpo feminino que eu acho que não é condizente com a realidade, com mulheres reais da vida real. Eu sempre puxo muito para elas, porque eu vejo assim, que você trata, aquilo tá maravilhoso, a menina tá linda, mas ela tá eternamente insatisfeita, sempre achando que não pode expor a perna, ou que não pode pôr um biquíni por causa da celulite, ou por alguma coisa, porque ela nunca acha que chegou no ponto ideal que dá para ela se expor ou se curtir. E, na verdade, ela já está linda faz tempo, até antes do tratamento. O tratamento era para melhorar, mas ela já estava bem. Só que ela não consegue se curtir durante o processo e nem depois que acaba, porque sempre que tratou uma coisa, aí vem um próximo ponto, e parece que ela nunca consegue realmente ficar feliz, porque o problema não era a celulite, não era a flacidez, não era o vazio, era, na verdade, ela se entender, autoestima e se sentir bem, se empoderar e conseguir curtir o corpo dela do jeito que ela é, se gostar, na verdade. Né? Então, isso é o que a gente chama muito, né, a ditadura da beleza, porque fizeram um protótipo e assim, e você não se encaixa nele, né? Outro dia uma paciente falou assim, nossa, doutora, eu acho que você está caindo um pouco aqui. Eu falei, pois é, emagreci. Mas quantas mulheres na menopausa engordam? Então, feliz é aquela que chega na menopausa mais magra. Então, é melhor estar mais magra do que tá mais gorda. Então, assim, a grande verdade é que não dá para ganhar todas, mas eu tenho muito esses pacientes que estão eternamente infelizes, a ponto de eu falar assim, olha, você vai dar de cara com alguém que vai fazer essa loucura que você quer. É o que você falou, nunca tá bom. É o rosto que não tá bom, é o cabelo que não tá bom, é o corpo que não tá bom. E você precisa se encontrar dentro da sua própria beleza, né? Isso não significa que você não vai se cuidar, mas ficar insana não tem condições. Me diz uma Eu falo coisa, o que que tratar você... sempre, mas curtir o processo, né? Eu falo para o paciente, pode tratar a perna, mas durante o processo, curte a perna, vai para a praia, põe shorts, já tá assim, ainda tem coisa aqui para a gente finalizar, mas já tá bonito para você botar uma short, botar um short, botar uma saia e curtir a vida durante o processo. Isso que eu acho difícil. Mas, Não, porque a enfim. pessoa não se aceita, né? A pessoa não se aceita e aí fica muito difícil, porque nada vai funcionar mesmo, né? E uma das coisas que eu estudo bastante, cada vez mais, é esse processo de felicidade, né? Assim, de como você se aceitar, como você se curtir. Não é ser zen, fazer de conta que nada está acontecendo, é como você vai lidar com isso. Isso faz uma mega diferença em tudo, em receptores, em liberação de endorfina. Então, não é loucura ficar falando que, gratidão, gratidão. Claro, uma gratidão, gratidão que não existe não vai liberar nada. Mas a de fato, ela é fisiológica. E ela realmente vai liberar coisas que vão realmente fazer diferença. Agora eu queria te perguntar, o que, que você acha dos cremes de celulite? Que esse negócio fica meio nas nossas duas áreas. Assim, o povo passa com você, passa comigo e quer usar o tal do creme. Eu particularmente, eu acho assim, que é uma coisa coadjuvante, eu uso, acho que melhor eu gosto do creme, porque assim, a paciente acaba, eu acho que usando o creme, acaba hidratando a pele, melhora viço, melhora o aspecto ali da pele. Mas eu não sei se eu acredito, eu já tenha visto alguma coisa que me comprova que eu acho que isso vai ter efeito na celulite ou na flacidez. O que eu acho que acaba melhorando nesse uso do creme é mais textura de pele mesmo, que acaba usando junto. Só que naquilo que você põe uma proposta diferente naquele creme que é para celulite ou para flacidez, como a pessoa vai em busca disso, ela acaba usando realmente mais o creme do que se fosse só para usar o hidratante.
Eu acho que tem um pouco. É que o que eu não acho é assim, meu tratamento está naquele pote. É isso que eu não Exatamente. concordo. Eu acho assim, Não, uma mas assim, coadjuvante que você pode usar. é, eu acho que existem hoje princípios ativos que eles melhoram a parte de percutânea e que melhora, sim. Por exemplo, uma celulite grau 1, ela vai ter uma ação sobre o creme, né? Agora, existem aqueles cremes que você usa com nicotilato de metilha que fica vermelho. Olha, para as magras não vai fazer nada aquilo ali, porque aquilo ali vai esquentar, esfriar, não vai fazer. Agora, para mais gordinha, já vai ter até uma ação de redução leve, né? É como eu disse, não adianta Ele passar só no para corpo. aquecer e esfriar ou porque é alguma É, coisa que ele tem de é ação o no corpo? próprio princípio ativo, ele quebra um pouco de adipócitos. Então, não é assim, as pacientes gostam muito. Inclusive, as medicações orais, os fitoterápicos, eu gosto muito. Né? Eu gosto muito de piquenogenol, eu acho que é muito, muito legal. Me perguntaram sobre o Dimples. O Dimples é um produto, um princípio ativo novo, ele tem uma ação nas traves, eu acho que ele é bem interessante. Mas o que E que é? para pessoa, Esse eu não conheço. O que que ele faz? ele é uma matéria-prima que ele vai quebrando essas pontes todas. E é como se fosse um diurético, só que ele é uma planta, né? Então, ele tem uma ação bem interessante. A Bioral. cactínia, vioral. A Bioral. cactínia, que também é uma coisa que é legal para drenar. Então, principalmente para aquelas que são mais inchadinhas, ele funciona muito bem. Muito bem. O fato de você urinar mais vezes, beber água, ele funciona, sim, bastante, né? Então, temos que drenar isso. Então, por isso, os fitoterápicos funcionam tanto. Aí eu não gosto muito do uso dos diuréticos, como eu às vezes recebo paciente Ah, tomando furosemida. Eu não gosto, porque eu acho que aí vai mudar o sódio, o potássio, aí vai dar uma confusão geral aí. Né? Então eu prefiro que a gente fique na linha mais naturalista, que eu acho que a gente vai ter um resultado melhor. Aí fizeram uma pergunta aí agora sobre qual é o colágeno melhor. Na verdade, a gente hoje em dia, o Verisol, acho que você já também deve ter visto lá no seu pedaço, ele realmente ganhou a patente de melhor colágeno, né? De realmente de absorção melhor e tudo mais. e É os uma pacientes patente, pode sempre me ter Verisol. perguntam, Josiane, se adianta tomar esse colágeno, tipo assim, o que sempre me perguntam no consultório, às vezes eu fico na dúvida, é justamente uma pergunta frequente. Se a paciente tomou o colágeno, não vai digerir, virar aminoácido e usar o corpo em qualquer lugar? Ou ele vai realmente ser usado Não, para a pele, ele para como vai, colágeno ele vai. mesmo? Ele vai porque ele tem uma tecnologia onde está aí o segredo deles, por isso que eles ganharam como a patente que mais faz efeito no mundo, né? Tanto que você pode ter Verisol de verdade em qualquer produto. E esse Sim. realmente ele tem uma ação de penetração. É por isso que não adianta você tomar gelatina, isso não vai penetrar, porque a molécula é grande. Mas hoje eu tenho bastante bom resultado em usar o Verisol para aquela flacidez que eu chamo mais superficial e usar o X-Nutriment ou silício É isso que eu orgânico, vou que pode ser o perguntar. Nutracolin, alguma coisa assim, que é o silício orgânico para as traves mais internas. Isso a gente sente bastante. Quando a gente pega uma pessoa mais velha e a gente toca nela, a gente consegue sentir que ela está firme no rosto, no corpo, a longo prazo. Então, eu acho E que isso isso mais para vale tratar muito sim, flacidez ou celulite, ou as duas coisas? para tratar a flacidez. A flacidez. Eu acho que melhora bastante, porque é o que você falou, elas estão ligadas. Se eu tenho uma pequena celulite, mas a flacidez está maior, o negócio aumenta no visual. Então a gente parece isso. Por isso que a pessoa fala: ah, eu fiz musculação, fiquei ótima. Na verdade, o que você fez foi uma hipertrofia muscular, né? Ocupou o espaço, esticou lá, ficou mais bonitinha mesmo. Tem que fazer, mas eu estou dizendo que não é que a musculação curou a sua celulite. Aí fizeram uma pergunta aqui fatídica. Primeiro que assim, é, consigo eliminar a minha celulite ou amenizar? Não, né? A nossa triste resposta é não, né, Aline? Não vamos conseguir. Eu acho que tem gente que até consegue. Eu tenho pacientes que não têm, mas eu acho que isso é uma junção de predisposição, é a genética daquela pessoa. Tem pessoas que são mais sequinhas, que já não têm por natureza. Eu falo que a minha avó era meio gordinha, até quase não tinha celulite.
Mas assim, é daquela pessoa associada, que além de tudo, ela tem hábitos de vida ótimos, ela super faz ginástica, ela come bem, ela se cuida. Tem. Que você não. Sim, estou falando que não tem naquela coisa, que você olha e você acha que está ótimo. Acho que se você for lá fazer uma dermatologista, examinar com esforço, você vai achar alguma coisa. Mas eu acho que são essas criaturas que são fantasticamente sortudas do planeta que vão ter esse objetivo zero celulite. Agora, o Ah, que eu mas acho aí que ela dá vai para ter algum ter outro problema, viu? Você pode ter certeza. exatamente. Mas eu acho que assim, eu sempre brinco que, principalmente bumbum, né? Que a gente fala que a gente mais reclama de bumbum com celulite, eu falo que nessa vida, infelizmente, ou você, se você tiver bunda, vai ter um pouco de gordura, vai ter um pouco de celulite. É muito difícil uma mulher com hormônio que tem bumbum não ter nada de celulite. Geralmente, o que ela vai ter, aquela moça que é muito seca, muito magra, ela vai ter menos gordura, ela vai ter menos celulite. É um pouco da Menos composição bumbum. corporal É, dela. Agora, o problema é o todo dos mundos, né? Que a gente quer ter o bumbum, é. ter a perninha grossa e não ter a celulite, não ter a gordura. Pois é, Pode não dá. ser, mas aí vai depender de muito esforço e uma genética favorável. Aí fizeram umas perguntas aqui assim, difíceis também, mas eu acho que eu vou acoplar todas elas numa resposta dos aparelhos, né? Qual o melhor tratamento para celulite e como fazer, né? Essa pergunta ela é bem difícil, porque o número de aparelhos ele está enorme, né? A gente tem que tentar usar. Normalmente, o que eu mais gosto é o sistema de rolamento junto com a radiofrequência e com o infravermelho. Esse é o meu preferido. Eu acho Esse é o, que o Legacy pode falar. Esse é o Legacy. esse é o Legacy, que esse eu gosto bastante porque ele faz muitas coisas e ele tem ação e o paciente adora, né? Agora, a gente precisa associar alguma coisa para flacidez, embora ele tenha ação Legacy. Mas eu gosto das plataformas vibratórias, eu gosto bastante. É uma coisa que se usou no passado, mas agora ela está voltando. Porque você tem o X-Body, que são os coletes, mas tem a perna, você tem as plataformas. O que acontece é que as tecnologias vão mudando a performance, né? Porque o colete, eu acho que quando você estava na clínica, a gente tinha uma espécie de Compex que fazia a mesma coisa que o X-Body. É que o X-Body é moderno, mas se você conectar o Compex, dois Compex, você tem uma alteração muscular, que eu gravei um vídeo, você vê a fibra muscular pulando. É como se você fizesse uma musculação de alta potência. Você pode fazer isso em aparelhagens top ou em outros tipos de aparelhos que também a gente consiga resolver isso, né? Então, eu acho que hoje a alta frequência, a radiofrequência e o sistema de rolamento, as plataformas de musculação, de fibra muscular, eu acho que funciona muito bem fazendo tudo isso, né? Conjunto. Mas, se você tiver gordura, como você falou, você vai ter que agir na gordura. Eu posso morrer de fazer. Eu vou ter que aplicar uma enzima, eu vou ter que fazer alguma coisa para destruir localmente. E, por exemplo, às vezes a magra, você deve ter essa queixa, ela é toda magra, ela fala, ai, doutor, eu tenho um pneuzinho aqui. E o pior é que ela tem mesmo. Ou ela tem uma pochetinha, micro, mas tem. Ou ela tem uma bananinha na perna, e ela tem mesmo. Então, eu acho que para isso, no lugar da gente ir para uma lipoaspiração, a gente pode agir localmente, com enzimas, com laser. Você prefere enzima ou essas máquinas, por exemplo, que congelam, essas criolipólises, que congelam a Olha, gordura? eu acho que aí é um pouco de gosto. Eu não gosto muito da crio, mas é particular, eu não estou falando que ela é ruim. Eu acho que, assim, o efeito, o custo, ele fica meio nos outros tratamentos que eu conhecia, que eu gosto, né? A O crio que fica já me aquela falaram é marca que gigante. melhora a gordura, mas aí piora a flacidez. Confere? É porque suga, né? É porque suga. Então, eu acho que aí é a questão de gosto. Eu não gosto muito dos sistemas de sucção intensa. Né? Por exemplo, o Legacy não tem uma sucção extensa, ele tem uma sucção com rolamento. É diferente, você não fica marcada. Então, sinceramente, para fazer uma criolipólise para tirar um mega abdômen, eu prefiro mandar o cara para lipo. Ou fazer enzimas que você consegue 6, 7 centímetros, que eu acho que é bastante produtivo você conseguir isso de aplicação, né? Eu acho que funciona bem. A enzima eu gosto muito para essas queixas localizadas que eu te falei. A bananinha, a pochetinha. Que aí eu vou lá e eu pico até a magrela, sabe assim? E eu acho que funciona bem assim, né? Então a gente tem que associar os tratamentos, porque senão você não vai conseguir.
Fizeram uma pergunta sobre o colete, o X-Body. Eu gosto do colete. Agora, precisa se adaptar com aquela tecnologia. Eu não consigo me adaptar. Aquele negócio me apertando, malhando, eu não consigo. Mas cada um tem uma performance, porque você tem que ter a contração e fazer o movimento. Aquilo ali não me deu, não deu. Não que a tecnologia seja ruim, né? Você é uma coisa que você pode fazer. Não consegue, você pode usar uma plataforma vibratória, que eu gosto bastante, e você pode usar as contraturas musculares específicas. É claro que se você tiver que fazer um trabalho no corpo inteirinho, vai ficar difícil usar aparelho, né? Passar o dia na clínica, né? Se tiver que fazer todo o trabalho muscular, né? Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de bom senso, que se é para áreas, né? É para áreas. A gente pode também ir por etapa, arrumar perna, arrumar coxa, arrumar abdômen, aí vai dando uma arrumada em geral. Mas eu vejo que às vezes o grande problema, acho que desse tipo de aparelho é que as pessoas vão... É aquela pessoa, geralmente, que não malha, não se cuida, não faz nada e vai lá e faz o aparelho. Só que o aparelho está basicamente trabalhando também sua musculatura. Na hora que você para, idealmente, você deveria estar malhando para você manter aquele trabalho também muscular que o aparelho fez, né? Se você depois faz os aparelhos, aí melhorou e aí depois abandona e não faz nada, você vai perder muito rápido. Porque massa muscular, claro. eu falo, é muito ingrata, né? Ela perde, ela sai muito rápido também. Falaram dos bioestímulos, né? Eu gosto dos bioestímulos, mas ele também não é um milagre do século, né? Aliás, para você encher a perna toda, o bumbum todo de bioestímulo, você também tem que ter uma condição boa, porque a gente vai gastar umas 4, 5 ampolas, né? Então, assim, eu gosto de um complemento, né? Eu acho que a gente fez alguma coisa e a gente complementa. Eu acho bacana na região do bumbum. Eu gosto muito quando você tem aquela flacidez periumbilical da grávida, que a barriga voltou e ficou aquele negócio todo engruvinhado. Eu acho que funciona hiper bem ali. A celulite a gente pode fazer também, né? A Adriana está me fazendo uma perguntinha que eu vou responder, que eu acho interessante, sobre o ozônio. Olha, Adriana, eu gosto bastante do ozônio. O problema é que a gente tem um problema legal no CRM para a gente usar, né? Então, a gente precisa que realmente a gente tenha uma porta livre para a gente abrir. Eu participei de ozônio para celulite? Eu não entendi. ele tem uma ação... do ozônio, eu não entendi para quê. É para celulite. Inclusive, eu participei de um grupo de celulite, a gente ia fazer um protocolo lá na clínica antes da pandemia. A gente tem uma ação, sim. É que fica complexo para nós médicos termos um aparelho que a gente não pode fazer ainda, né? Mas a ação, ele sendo liberado, que está no processo, eu acho bem bacana. Não é carbox, porque a ação do ozônio tem uma outra ação de antirradical livre, né? Mas eu gosto, sim. É que o nosso problema é fazer, tipo, a gente não pode ter, né, Aline, aparelho no consultório que a gente não consiga se respaldar, né? Aí já não dá. Mas o que você ia me perguntar mais dos aparelhos? Já está passando tão rápido, só tem 10 minutos, olha só. Eu ia te perguntar dessa parte dos estímulos, se você tem algum preferido para você, tanto faz, tipo o Sculptra ou o Radiesse, o que você usa, o que você costuma usar para isso? Olha, eu gosto muito do Radiesse, mas é gosto, viu? É gosto, porque eu manuseio melhor, eu acho mais mole, eu acho mais fácil de aplicar, eu acho mais fácil de fazer. É só por isso, né? Porque eu acho que embora exista uma teoria que o Sculptra age melhor assim, o outro acho melhor assado, eu gosto muito do Radiesse e tenho muito bons resultados, né? É como laser, Ultraform, agora o outro skin e tal, é muito de uso, né? Porque cada um tem conhece o seu aparelho e usa, você pode tirar tudo dele, né? Senão você fica louca, você vai comprar 5.000 aparelhos, né? Não dá vencimento a isso, né? E o ex-famoso, ex-queridinho de todo mundo que um tempo atrás, os Vela Shapes da vida caíram em desuso? Eles têm ainda? Eu nunca mais ouvi ninguém falando de Vela Shapes. Ele tem, porque ele existe, ele é muito bom. É que, na verdade, o Legacy, ele veio com uma tecnologia multifocal. O Vela Shape, ele é unifocal. Então, ele age, o Legacy, ele consegue agir numa área maior. E o Vela era muito mais localizado. Mas isso não significa que se você tiver um Vela, você não vai ter resultado.
Eu lembro que quando a gente se conheceu, o nosso vela até quebrou, de tanto que a gente Lembra que foi usava. um dos primeiros que teve no Brasil, a gente É, falava que era a máquina que a Madonna tinha na cozinha, né? Que ela fazia todo dia. usou muito. Então, o Legacy também é maravilhoso. Quando a gente fazer Legacy, apresentar para a pessoa uma coisa que ela nunca mais se solta daquilo, porque realmente é bom. E eu percebo que quanto mais exercício a pessoa faz, ela tem mais, é mais efetivo. Eu não sei se a gordura é menor, eu não sei, mas assim, ela nota mesmo que ela fica muito boa. E a ação a cada 15 dias, isso facilita também a aplicação. Fizeram uma perguntinha, eu quero responder para não deixar nenhuma. O colágeno e o silício chama-se Verisol, para quem perguntou. É um colágeno hidrolisado. Então, o Verisol é um nome genérico. Então, você pode ter o Verisol dentro de uma marca. Então, existem inúmeras marcas que você pode ter o Verisol, que é o que funciona melhor. O silício orgânico, ele não existe num produto pronto. Você tem que manipular e existem várias empresas que manipulam o silício orgânico. Existem tipos de silício orgânico. Esse eu acho que é um queridinho de dermatologista. Eu acho que toda dermato toma silício orgânico. Acho que eu não conheço uma que não tome. Porque Tem que me dar uma realmente. receita, então, porque eu não tô tomando esse silício orgânico. Acho que tem, porque realmente quem toma percebe nitidamente que o resultado é interessante. Eu Mas acho o que isso ex-nutriment é a mesma coisa do que ex-nutriment? Que fala? Como é que fala? o ex-nutriment, ele é um silício orgânico de uma empresa chamada Exmol, né? E, por Tá. Então exemplo, o Nutracolin, ele é um silício orgânico da Galena, entendeu? Então, são marcas, mas assim, a ideia que é ter o silício, eu acho que ele não pode faltar. Ele não pode faltar porque ele vai melhorar seu corpo, seu rosto. Você sente o braço que tá ok, sabe assim? Ele pode não tá 100%, mas ele tá firme. Ele tá firme. Então, eu acho que vale muito ter na nossa receita isso. Aline, eu vi uns comentários aqui de umas pessoas falando, eu quero muito passar com você vascular. Dá o seu contato pra gente. Deixa eu colocar aqui um telefoninho. Fala aqui pra mim um Coloca aí, telefone. aqui pra mim tá travado, eu não consigo ver os comentários, engraçado, né? Mas vocês estão me vendo, né? Tá tudo certo, porque eu não tô vendo comentário de ninguém, tá travado aqui num comentário de um tempo atrás. Fala um Na telefone, minha Aline. página, que é alinelamaita.vascular, a gente tem ali um Linktree, um linkzinho logo na entrada na bio, que tem os meus contatos, tem o telefone do consultório, tem o site, que lá acho que vocês conseguem me achar. Você prefere Pode que passar procure lá. no Insta? Mais fácil, né? Porque já tá aqui na página, ó, quem tiver aqui, ó, já clica ali em cima do lado do nome da Josiane, que aí vai aparecer o meu nome aqui em cima. E aí você consegue entrando na página, alinelamaita.vascular, que já tá aqui no Insta, é mais fácil. Puxando lá, já tem contato direto pelo WhatsApp, tem o telefone, tem tudo. Se não, meu site, alinelamaita.com.br, que também tem todos os meus dados lá, contato do Instagram, página do Eu pus YouTube, aqui, tá? Procurar no Instagram para quem quiser passar com a doutora Aline, que ela é ótima, ela tem uma mãozinha leve, queima os seus vasinhos, não dói nada. É maravilhoso, preciso tirar meus vasinhos já esse ano. Bom, com essa pandemia ninguém foi, mas agora a gente tem que voltar à vida, né? Eu falo Então que eu agora esse acho que começo de ano tá todo mundo correndo atrás do prejuízo, né, Jo? Eu falo com o de dermato, de vascular, de plástico, todo mundo lotado de trabalho, porque ninguém pode passear, ninguém pode viajar, mas o pessoal aproveitando para se cuidar, né? o pessoal tá meio com medo assim, mas, gente, é tocar a vida, sabe? Porque põe aí, se cuida e vai fazendo, porque senão, quando tudo acabar, o preju vai tá feio, né? Então, olha, quem quiser passar com a doutora Aline, tá aí, vai na página dela para ver. E se vocês quiserem algum outro tema, manda para mim ou manda para a doutora, que a gente vai fazendo umas lives, porque é bacana essa troca da gente ver o que uma faz, o que a outra faz. Eu acho que é bem produtivo E isso. para trocar e ajudar, né? Para você ver, ó, você usa o pequenojunol, nós vasculares usamos muito também para perioperatório, preparar a pele, para diminuir mancha de pós-operatório. Então, assim, você usa mais para a parte de anti-age, não existe essa palavra mais, mas enfim, para a pele, para melhorar a questão de textura. Eu falo que às vezes a gente acaba usando coisas parecidas, né? Hoje eu não falei, mas eu acho que pode ser uma outra live, que a gente tinha bastante pergunta, para a gente não desvirtuar o tema. O pessoal perguntou muito das manchas da perna, sabe?
Sim. dermatite ocre, mas aí a gente vê uma outra hora para a gente falar de fragilidade capilar, para os temas ficarem mais assim, né? Senão a gente muda o tema e aí desvirtua um Organizados, né? pouco, né? Tá bom? Exatamente. Aline, muito obrigada. Adorei te ver, adorei a sua participação e a gente marca uma outra para a gente continuar. Combinado. Foi um prazer estar aqui com você. Vamos combinar outra sim. Gente, qualquer dúvida, faltou alguma coisa, manda mensagem lá no direct, na página. Vai ser um prazer responder. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Só mandar lá para mim que vai ser um prazer ali atender vocês. Tá bom. Obrigada, viu? Um beijo, bom descanso, boa noite para você. Um beijo, viu? Boa noite, Ju. Tchau, querida. Tchau. Tchau, tchau.